Todo-Poderoso. Quero aqui esperar um minutinho para que você entre nessa live nessa noite para compartilhar com esta palavra, aleluia, aí no seu coração. Nós vamos trazer uma palavra escatológica, uma palavra poderosa da Bíblia, no livro de Apocalipse, que é o livro das maravilhosas revelações, e que é, aleluia, um livro de difícil interpretação, mas diante de Deus, diante da palavra aqui, na direção do Espírito Santo, possamos ter essas maravilhosas interpretações com a ajuda desse livro, com a ajuda dos estudos, e nós vamos recebendo este alimento no nosso espírito e fortalecendo o coração em nome do Senhor Jesus. Quero aí compartilhar com você com esta palavra maravilhosa do livro de Apocalipse, capítulo 20. Os cristãos reinam por 1000 anos ali junto com Cristo, e é bênção de Deus. Nós vamos ler a palavra já. Vou iniciar sem perda de tempo a leitura da palavra de Deus, livro das revelações de João, escrita no Apocalipse, capítulo 20. Os cristãos reinam por 1000 anos. Os cristãos reinam por 1000 anos. Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo, onde o fechou, e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que nele se assentavam. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal da testa, nem nas mãos. Eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entretanto, os demais mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Bem-aventurado e os santos que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, e serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Quando
se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cuja número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra. Então as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão, em acompanhamento dos santos, a cidade amada. Todavia um fogo desceu do céu e os devorou, e o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido confinado a besta, o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Soberano e eterno Deus e Pai, muito obrigado por esta palavra. Que nesta noite a minha alma, o meu espírito e os irmãos se fortaleça com esta mensagem descendo do alto do Pai das Luzes, revelando nesse exato momento sobre, ó Deus, o reino milênio de Cristo, e como a primeira ressurreição aqui neste livro revelado em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, hoje sinto uma alegria grandiosa no meu coração e quero também dizer para você que Deus, Ele nos concede esta palavra, e se o nosso coração se alegrar, é porque nós fazemos parte deste milênio, é que nós vamos ser ressuscitados primeiro, ou seja, no arrebatamento. E aquela alma que ouve essa mensagem e não se alegra, não tem saudade de Cristo, deste lugar milenar que hoje nós conquistamos por fé, aceitando a Jesus, perseverando e vivendo uma vida em comunhão com Cristo. Então, se essa alma não se alegrar, peça em oração a Deus que Ele desperte para essa alegria, que Ele desperte para esta vivência, que é o cristão salvo, tanto nos tempos passados, nos períodos passados, como no presente, seja desde Adão até o momento que nós estamos vivendo. Essas vidas, essas almas, elas são convidadas a entrar no reino de Deus por meio de Cristo Jesus. E nós, independente de qualquer igreja, de qualquer religião, porque eu prego aqui para qualquer um ser humano que quiser ouvir, que tem a prestar conta com o Criador, eu trago uma palavra, independente de qualquer religião, para nós humanos, que fomos criados e hoje estamos diante da palavra, diante da oportunidade, e que esse tempo é o tempo de nós receber o testemunho de Cristo, mas no milênio também vai ter
uma forma de pregar, porque ninguém entra no céu se não for pela fé. Mas vai ser diferente, porque hoje eu testemunho a Cristo, eu falo do Senhor sobre quem Ele é, como Ele é, quem Ele vai, aleluia, fazer, como Ele vai transformar as vidas. Mas no milênio não vai ter essas igrejas pregando, esses líderes pregando, ou seja, ser humano levando a palavra, porque o próprio Cristo está lá. E aqueles que nascerão naquele tempo, eles vão ver o próprio testemunho, o próprio Cristo, e eles tomam as suas próprias decisões, se quiserem entrar exatamente no reino de Cristo para sempre. Mas é necessário que todo ser humano professe de coração esse grandioso nome que é Jesus. Eu tenho aqui um livro que acompanha também sobre esse estudo, e o livro de Apocalipse é necessário que nós tenha acompanhamento e estudo, porque é o básico para nós entender a palavra de Deus. Porque muito hoje as igrejas, elas não têm, não sei se Deus coloca diretamente para ela fazer as leituras, o ensinamento no Apocalipse, mas hoje é muito usado os irmãos, os líderes, pastores, diáconos, presbíteros, para pregar o testemunho de Jesus, maravilha, cada um recebe um dom, e ele sai ministrando a palavra, dizendo que Jesus é bom, que Jesus é o Salvador, que Jesus ele veio para fazer um sacrifício com a sua vida viva, para todos que nele crêem, não pereça. E muitos falam dos milagres, falam do poder maravilhoso que há na palavra, que acompanha a palavra, mas nem todos recebem esse dom maravilhoso de se aprofundar no Apocalipse. É um livro que há muita dificuldade para se interpretar. A escatologia precisa ser estudado, precisa nós estudar o Velho Testamento, o Novo Testamento, e junto ali com Daniel, Isaías, Zacarias, outros livros como Ezequiel. São livros que estão tudo ali com altas revelações levadas para o livro de Apocalipse, né, sobre Jesus Cristo. Então a salvação hoje ela tem que ser muito bem acolhida, amparada, e deixar nosso coração cheio de alegria com ela. Ela vai ali gerando no nosso coração uma paz maravilhosa. Então, quero compartilhar com vocês. Eu sei que esse é um momento nas igrejas, que as igrejas não gostam muito, porque a nação, muitos gostam, mas tem outros que não gostam, tem outros que dá até sono. Mas, irmão, nós deveríamos abrir nossos olhos mais, deveríamos meditar mais sobre a salvação, porque todo levante das trevas, do diabo, é para embriagar o ser humano, a alma, para ela não ter entendimento, para ela não ter vontade, para não ter prazer. Então ele vai colocando um mundão aí no coração do povo, e dentro das igrejas ele coloca um pouco do mundo, que é para deixar aquelas pessoas sempre ligadas com prazer da carne, com prazer de ter uma vivência sem Cristo, seja nas coisas materiais. Então temos de
de ter muito cuidado, porque a salvação, ela não vai depender de nada do mundo, não vai depender de dinheiro, não vai depender de estudo, não vai depender de empresário, não vai depender de riqueza. Pelo contrário, essas coisas do mundo muitas vezes atrapalham a vida espiritual. Então aqueles que têm a convicção chamada e dada por Cristo, eles têm o prazer de entender, de buscar a palavra de Deus e deixar ela acumular dentro do coração, deixar ela crescer, porque é muito bom. Eu fico feliz com qualquer ser humano, independente de religião, que aprenda o que Jesus passou, o que Jesus ensinou. Então eu vou aqui nessa noite, junto com os irmãos, sobre essa passagem, que o título que João coloca, é um tema que João coloca aqui, os cristãos, e é no plural, reinarão por 1000 anos. Os cristãos, vamos colocar tanto aqueles do Velho Testamento, tempo de Adão até hoje, nós que estamos aqui, estamos incluídos dentro desse círculo cristão. É o salvo, aqui está falando dos salvos, porque a primeira ressurreição é para os salvos, não é para os perdidos. Os perdidos não estão lá nesse milênio, eles estão dormindo ainda, sem ter o direito de ressurreição, porque a ressurreição deles são a segunda ressurreição, que é ressuscitado para a segunda morte, novamente, e vão viver uma vida no lago que arde com fogo e enxofre, tá, irmão? Então nós podemos ver aqui que o capítulo 14 fala dessa morte, mas eu vou passar para você, como a minha alma também se alegra, tenho o prazer de conhecer sobre o milênio, sobre o tempo do reinado de Cristo, e todo cristão, todo ser humano, toda igreja que fala de Cristo está sendo apontada para essa ressurreição. Mas nós vamos entender o versículo 1 do capítulo 20 de Apocalipse, diz assim: então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Então João, nesta revelação, ele começa a observar e ele passa a ver que vem descendo do céu um anjo, e esse anjo ele traz uma chave, e essa chave que é a chave do abismo. O que é abismo? Abismo é profundidade, abismo é distância, coisa longa, coisas que nós não vemos com os olhos, coisas que não temos a capacidade de olhar e ver. É como se fosse um buraco profundo sem ter ali como a gente alcançar o final dele com os olhos. É chamado de abismo. Então as trevas, ela é chamada de abismo. E esse anjo, ele vem com a chave. Significa que nele vem o poder, que nele, aleluia, vem uma abertura de autoridade divina para prender alguém no abismo,
alguém que vai precisar sair de cena. Então é bom nós entender que ele observou na sua visão de revelação. Deus mostrou a ele um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente. Para que é corrente? Corrente é para fazer ali uma amarração, é para deixar alguém sem poder sair ou ter um poder de circular. Não, ele vai ficar ali segurado pelaquela corrente. Hoje a gente pega uma corrente para prender algo que está a prejudicar, e a gente bota ali uma corrente. Então essa corrente, ela é um sistema de autoridade de Deus, que Deus coloca ali nas mãos do anjo, e João tem essa visão dessa corrente nas mãos do anjo. Então nós podemos entender que o capítulo final, os 3 capítulos finais do Apocalipse, faz uma grande reflexão sobre os principais assuntos dos primeiros 3 capítulos lá de Gênesis, onde foi criado o homem. Você sabe que o homem, ele não nasceu de mulher. O homem foi criado do pó, e o espírito desse homem chamado Adão, ele veio de Deus. Aí Deus uniu aquele espírito com o pó, e o homem se tornou ali um ser vivente. Então era como se tivesse morto, e Deus colocou o espírito naquele corpo, e aquele corpo passou a viver. Maravilha de Deus. Então esse capítulo 20, ele tem essa comunhão, essa relação, os 3 capítulos lá de Gênesis, aonde o homem é criado, aonde o homem cai no seu erro, aonde o homem perde a vivência, aonde ele passa a viver 900 anos, 900 e poucos anos, aonde depois ele morre, aonde há ali a separação da alma, do corpo ali e do espírito, e o homem dorme no pó. Aí depois esse homem vai ficar incluído na promessa da ressurreição. E é isso que hoje nós temos de entender sobre a ressurreição. Então esse versículo está mostrando que o anjo vinha para fazer algo muito importante, porque ali ele ia prender o mal, ele ia prender o abismo, o autor do pecado, as trevas que estavam ali. Ia ser a casa do anjo que exatamente pecou, fez o homem pecar, o homem caiu. E nós estamos vendo a revelação, mas isso ainda não aconteceu, porque o diabo está solto, o pecado está aí nascendo dia e noite, as nações estão se desfazendo, se matando, se destruindo, porque o diabo está com toda a ação hoje, mas vai chegar esse dia que ele vai ser preso, acorrentado, levado para o abismo, e vai ter um reinado chamado o milênio, que é o reino
do tempo de Jesus Cristo, ainda, aleluia, com o Evangelho a todo vapor, com a palavra diante do pecador. O versículo 2 vai falar que ele viu ele sendo preso. Quem era preso? O dragão, a antiga serpente, que é chamada de o nome dele, Satanás, que significa sedutor, que ele veio para roubar, matar e destruir o que ele está fazendo nesse tempo presente de hoje, e que nós corremos para um lado, para o outro, pregando o Evangelho, ensinando, mostrando que há um poderoso que vai um dia prender, um dia destruir, tirar do meio da humanidade essa antiga serpente, esse dragão chamado de Satanás, o diabo, que é sedutor. É ele quem faz todo este mal sobre a humanidade. E ele será preso. Ele vai exatamente passar 1000 anos. E esses 1000 anos é o tempo que Jesus Cristo está reinando. Aleluia. Aí que eu quero que você entenda é que vai ser o período melhor para todo ser humano. É o tempo que não tem doença, não tem esse mal hoje. Por que não tem, irmão? Porque quem dá o poder, o comando é Jesus, e ele prendeu o diabo para que o diabo não tivesse mais acesso ali. E ele vai ficar reinando, e por isso nós vamos entendendo porque nós temos de se esforçar hoje para estar lá com Cristo, naquele reinado na terra. Vou falar aqui, vou mostrar. Mas é uma terra santa, é uma terra que nem a do tempo de Adão. Plantou a semente, ela nasce de imediato, precisa nem nós ficar esperando. Ela já nasce, já dá seus frutos e já tem um alimento para as pessoas que vivem naquele paraíso, naquele lugar maravilhoso. Vamos ao versículo 3. E lançou ao abismo, onde fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completasse. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo, aonde ele vai ser eliminado totalmente. Olhei e vi alguns tronos, olha só, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentarem. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Cristo e da palavra que Deus, aleluia, de Deus, os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam o sinal na testa, nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entretanto, os demais mortos não viveram até que se completasse os 1000 anos. Aleluia. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Bem-aventurados santos os que tomam parte da primeira ressurreição. Segunda morte não terá poder contra eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele
pelo período, olhe bem, pelo período de 1000 anos. Eita Jesus, é maravilhoso a gente entender, porque vale a pena nós sofrer, vale a pena a gente passar por tudo isso e não negar a Cristo, viver neste mundo perversidade, mas tendo Cristo no coração. Vamos aqui levar um pouquinho deste reino milenar de Cristo, que está no Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 1 alternando até o versículo 10. Vou ler algo para que possamos entrar no entendimento da palavra de Deus. Nós estamos estudando nesse livro, que é um livro que é difícil de pregar, mas é maravilhoso para nós entendermos. O capítulo 20 de Apocalipse, que estamos estudando, cita no início e no final os 1000 anos de duração do período do milênio. Todavia, não descreve por quê. Porque esse período é também o reino prometido de quem? De Israel. E está amplamente profetizado aonde? Profetizado no Velho Testamento. Mas é aqui, nessa passagem de Apocalipse, que está revelada a duração de 1000 anos do período do milênio, que é dos versículos 7 alternado de 2 a 7, por 6 vezes está repetida a expressão 1000 anos. Aí nós temos dentro dessas passagens as características do período do milênio. Quais são as características do período do milênio? Jesus Cristo será, olha só, rei absoluto na terra. Jesus Cristo será rei absoluto na terra. O seu reinado nesta terra durará 1000 anos, mas como é eterno, no final do milênio passa da forma terrena e temporal para qual? Para o estado eterno. Tá, irmão? Então quem estiver vivendo nesse reinado, ele não vai morrer se ele for salvo, se ele aceitar a Cristo. Então ele vai exatamente sair do estado terreno para o estado exatamente eterno. E nós temos livros de referência, que nem Daniel, capítulo 7, 14, você vai ver falando, como Zacarias, capítulo 14, e versículo 9 ao 11, alternando, você vai ver essas características, essas promessas, e nós vamos mostrando essas referências para mostrar que a Bíblia inteira ela está compartilhando com o reino de Deus. Haverá nações, nesse tempo vai ter nações. Lá em Daniel, capítulo 7, 14, e Isaías 62, 2, estes versos falam em nações, reis, mostrando que o milênio, a terra está também dividida em nações, como hoje. Hoje nós temos as nações europeias, né? Nós temos as nações brasileiras, nós temos vários tipos de nações que são divididas. E lá vai ter também essa forma. Aleluia. Mas nós vamos entender
direitinho essas passagens, porque aqui eu estou dando só as referências, porque o bom mesmo era a gente ter um estudo e entrando diretamente no assunto, nos livros. O que Zacarias falaria, o que Daniel estava profetizando, o que Isaías estava profetizando. Glória a Deus. Ninguém mexendo na porta de vida aí. Glória a Deus. Não. Então, irmãos, aí está o segredo das pessoas não compreender o livro do Apocalipse. Porque é só para quem tem interesse de alegrar o coração, de entender as revelações sobre Cristo, sobre a salvação, só para quem tem vontade de conhecer o local onde vai morar, de conhecer o presidente da cidade lá, o rei da cidade. São esses homens que a Bíblia revela, eles deram suas vidas também, porque eram revelados no lugar onde eles iam, e era conduzido eles pelo Espírito Santo. Os reinos divididos das nações de Israel serão uma só nação. Davi será o seu príncipe. Por que fala em Davi? Porque Jesus, ele é da geração de Davi, ele é da raiz da geração de Jessé ali. Então Jesus, ele é o filho de Deus que veio por a geração de Davi, da raiz de Jessé. Então ele faz uma grande representação nessa passagem do reino milenar, que nós podemos ter a interpretação. Ezequiel 37, 22 a 25, nós podemos até ler um texto dessa passagem. Glória a Deus. Então Ezequiel 37, do versículo 32, olha só o que diz. Eu vou ler para nós entender mais um pouco. A comunhão desse profeta da época do Velho Testamento, já tendo a revelação sobre o reino milenar de Cristo. Eu mesmo os construirei uma só nação, está vendo? Sobre a terra, que é no tempo do reino milenar. Nos montes de Israel haverá um único rei sobre todo o meu povo, e nunca mais serão duas nações, tampouco estarão divididos em dois reinos. Não se contaminarão, mas mediante a sua idolatria e as suas imagens de idólatra repugnante, nem com nenhuma de seus pecados e práticas abomináveis, pois eu os livrarei de todas as maneiras pelas quais apostaram da verdade e, sendo infiéis, me traíram. Eu mesmo os purificarei, assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Vamos ver aqui os dois últimos versículos, 24 e 25.
Então, um rei semelhante ao meu servo Davi, está vendo? Falando de Davi, os governará. Todos terão um só pastor, obedecerão fielmente às minhas leis e princípios, e terão o zelo de praticar os meus juízos e estatutos. O 25, para nós entender, é a finalidade desse texto. E viverão na terra que presenteei ao meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais antepassados, e assim eles e os filhos e os filhos de seus filhos e de seus filhos viverão ali eternamente. E um homem semelhante ao meu servo Davi será o seu líder para sempre. Este homem semelhante, para você entender como a revelação é clara, esse semelhante significa Jesus, que ele é um rei que veio da geração de Davi e que nunca mais ia faltar rei sobre o trono de Davi. E aqui o reino semelhante que vai reinar para sempre, é o líder, é Jesus, ao qual hoje vale a pena sofrer para estar lá com ele no reino milenar. Vale a pena por causa da ressurreição dos salvos. Vale a pena você sofrer, vale a pena você ser perseguido, vale a pena você renunciar todo o pecado, toda forma do mundo. Vale a pena vigiar, vale a pena, aleluia, porque Jesus é um rei que lá você não vai pagar alimento, pagar roupa, pagar nada, não vai pagar imposto. Você vai ter só a alegria, vai ter a paz ali naquela terra, trabalhando, plantando, nascendo, tudo de graça. Porque assim que você coloca semente já sai com alimento. É lindo demais de se falar e se ver pelo Espírito. Ezequiel foi revelado, Jeremias 30, do 9, alternando até do 8 até o 9. A interpretação de que Davi, vamos aqui entender sobre este rei que vai ter lá no milenar. A interpretação de que Davi, nesta passagem, se refere a Jesus Cristo como filho de Davi. Até o cego de Jericó, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia e compaixão de mim. Está vendo? Então aqui a interpretação dessa passagem do filho de Davi, eu creio ser o mesmo Davi ressurreto, colocando como príncipe em Jerusalém. Jesus Cristo é o que, irmão? Jesus Cristo é o soberano Senhor da terra e Rei dos reis. Tá? Então, já que Davi ele vai ressuscitar, os apóstolos vão ressuscitar, todos nós que morremos em Cristo vamos ressuscitar. O que é ressurreição? Ressurreição é o Espírito se encontrar novamente com o corpo, com a alma, e passa a viver novamente. Só que eles estão glorificados, sem pecado. Então, como o primeiro Adão, vão viver na terra, vão estar lá durante 1000 anos, reinando naquela cidade
grandiosa, sem ter demônios, sem ter pecado, porque o demônio que faz o pecado está amarrado lá, está preso. Mas aquelas famílias que vão nascer ainda tem um coração manchado com pecado, que o próprio Cristo como rei eles vão estar vendo, só que eles não entendem, porque não vai ter ninguém pregando, mas eles estão vendo o próprio Cristo reinando, e eles estão vendo a igreja ressuscitada, os fiéis ressuscitados, que estão no paraíso, lugar guardado, que não morrerão mais. Eles, aleluia, tem uma diferença daqueles que nasceram na época, porque a igreja arrebatada, a igreja de Jesus, ela é um povo glorificado. Que é glorificado é que a alma, o espírito deles não são mais sólidos. A parede não vai empatar, que nem um anjo que pode chegar a qualquer momento aqui e se revelar para nós. É como Jesus que morreu na cruz, o seu corpo foi enterrado, mas o Espírito Santo ele ressuscitou a Cristo, e o corpo de Cristo não lá mais ficou, e ele apareceu para os judeus com o corpo glorificado. E nós vamos ter essa semelhança de receber esse corpo glorificado após separado. Aqui no nosso tempo são os que morrem, mas morre em Cristo. Mas naquele dia, na primeira ressurreição, ele vai ressuscitar essas vidas, e ele recebe um corpo incorruptível, um corpo que não pode sustentar humanamente ali, alguém segurar, mas eles, diante de Deus, eles têm um corpo santo, e esse corpo está lá, que o rei dele é Jesus. A cidade é a Jerusalém, e os 1000 anos eles estão lá adorando, glorificando o Senhor Jesus, porque Jesus está ali com a outra nação, o povo que vieram da grande tribulação, aleluia, o povo que vão se salvar no milênio, aqueles que estão ali para exatamente aceitar a Cristo. Então é profundo para nós entender, mas nós estamos vendo que o milênio, a terra estará também dividida em nação, como hoje. Os glorificados, que é os que são arrebatados, né, que é os que hoje aceitam Cristo, e os que morreram desde o tempo de Adão até, aleluia, esse tempo, eles vão estar lá junto, reinando, porque são corpos que, irmão, corpos glorificados, reinarão com Jesus sobre as nações, sobre cidades e reis. Então Judá, Israel e Judá, os dois reis divididos, não, aleluia, dois divididos das nações de Israel serão uma só nação, e Davi será o seu príncipe, tá, irmão? Porque Jesus é o rei dos reis e senhor do senhor, e ele vai ressuscitar esses profetas, esses varão, tudinho. E nós vamos entender que os 12 apóstolos são 12 líderes, 12 cabeças, 12 tribos, e que vão receber um poder de sentar para julgar as nações. E ali no reino milenar, eles se sentarão nos tronos, ao qual é feito para eles.
porque eles sofreram as suas vidas, pregando o Evangelho, levando o testemunho de Jesus, porque Jesus disse por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E eles foram, pregaram o Evangelho a toda criatura. E hoje o Evangelho ainda está sendo anunciado por nós que aceitamos a palavra de Deus por meio dos apóstolos. Então, podemos ver que a interpretação de Davi nessa passagem se refere a Jesus Cristo como filho de Davi. Eu creio ser o mesmo Davi ressurreto, colocando como príncipe em Jerusalém. E Jesus Cristo é o soberano Rei e Senhor da terra e Rei dos reis. Vamos ver a capital mundial será qual? Qual é a capital mundial? A capital da nosso estado é Fortaleza, mas o estado é Ceará. Então nós temos aqui a capital, será Jerusalém, e o estado é Israel. E hoje nós estamos vendo aí as guerras em Israel, a destruição de Israel, onde nós estamos vendo aí nações contra, nós estamos vendo aí os reis, os líderes hoje que são cabeças, que são os presidentes, muitos deles a favor, bem-aventurados é aqueles que estão a favor, orando por Israel, e aqueles que estão contra são amaldiçoados, porque qualquer um que se levantar contra a casa de Deus, contra a cidade de Deus, contra o povo de Deus, eles são amaldiçoados. Se não se reconhecer o erro, não se arrepender, eles não vão ter o direito de ver essa capital, de ver esse estado, porque eles já são inimigos desde já do Rei dos Reis, que é Jesus. Então é muito importante qualquer ser humano meditar na palavra. Até Judas, o traidor, ele teve o desejo de ir em busca de Jesus, porque a Bíblia diz, irmão, a Bíblia é bem clara dizendo que todo joelho se dobrará e toda língua professará que Jesus é o Senhor. Então pode ser espírita, macumbeiro, feiticeiros, idólatras, eles vão conhecer o Senhor Rei Jesus, porque o nome dele está sendo pregado, o evangelho dele está sendo anunciado. Só que agora eles podem ter o direito de se converter para poder entrar naquele reino milenar com o corpo glorificado. O Apocalipse diz isso, a revelação diz isso, porque é necessário que tenha fé, porque todo ser humano peca, todo ser humano tem um coração duro, todo ser humano caiu, e a oportunidade de salvar é para todos aqueles que colocam fé na palavra, colocam a fé no coração e professam Jesus e persevera. Pode ser eles quem for, mas aquele que ficar na incredulidade até a morte, eles morrem na incredulidade, eles não vão ser participantes da primeira ressurreição, eles vão ficar para a segunda ressurreição, que aqui no capítulo 14, vou até ler esse capítulo que está no Apocalipse, capítulo 20, que diz: então, após que o Hades foram atirado no lago de fogo, esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, irmão, esse lago de fogo, que é a segunda morte, é para o perdido, é para o juízo final. Mas só entra nesse lago de fogo quem negar a Cristo, quem rejeitar, receber o selo, que é
o homem acreditar no mal, é o homem ficar defendendo o mal, é o homem ficar do lado do erro. Ele já está sendo selado para o lado de fogo, se assim ele perecer. A Bíblia é bem clara. O Evangelho é uma luz dada por Deus para as pessoas se examinarem, escolherem que é se salvar e que é se perder. Então a salvação tem que ter prudência aqui para receber a salvação. A salvação não é o homem ricar, a salvação não é o homem ser salvo de uma dor, ser salvo de uma fome, ser salvo de qualquer algo. Não, se ele tiver a salvação, ele pode morrer de qualquer forma, de qualquer doença, ele é salvo. E naquele dia, ele vai ressuscitar. E o que é ressuscitar? É dar de volta o espírito ao corpo, à alma, e se juntar novamente, aí ele é ressuscitado. Que nem Lázaro. Lázaro fazia 4 dias que tinha morrido. O corpo estava em estado de decomposição. Mas Lázaro, ele ouviu a voz de Jesus. Isso, vamos ver o milagre. Jesus chamou Lázaro e ordenou que Lázaro voltasse ali o corpo e saísse para fora. E Lázaro, ele voltou e recebeu aquele corpo, e era um corpo que foi ordenado ali por Jesus, gerado por Jesus, e lá saiu para fora. Todo mundo viu. Teve conversão ali. Foi algo maravilhoso. Mas eu quero dizer que Lázaro, ele fez uma demonstração da ressurreição, que Jesus ali mostrou. Mas Lázaro morreu depois. Mas Lázaro ressuscitou naquele corpo humano, físico, que ainda precisava de entrar no sono da morte para pregar o corpo ressurreto, o corpo da ressurreição, o corpo glorificado, que ia exatamente viver o milênio, que vai viver o milênio com Cristo. Então, nós, nesse momento, nós estamos com o corpo que nem de Lázaro, mas é um corpo que nós estamos botando ele na santidade, nós estamos botando ele na presença de Deus, mesmo sofrendo, mesmo com dor, mesmo com o desespero do mundo que está aí, mesmo com a forma de angústia. Mas eu quero dizer para você, se você está selado com o Espírito Santo para a vida eterna, você vai entrar no milênio de Cristo ressurreto, ali, como diz aqui a palavra de Deus. Estou dando aqui um resumo do esboço do capítulo 20 sobre a ressurreição dos salvos, dos santos. Como é bom nós ter hoje essa convicção. Como é bom a gente ser cristão, sincero em Cristo. Como é bom a gente não olhar para a placa de igreja, mas olhar para Jesus. Como é bom a gente pedir a Deus que coloque no nosso coração o amor, para nós ser transladado aí com esse amor, porque o amor é o caminho, que o amor é o selo, que o amor é exatamente os frutos do Espírito, é algo criado pelo Espírito Santo. Como a gente hoje fica envergonhado com as igrejas, com os irmãos, porque não tem entendimento do que é ser cristão. Os irmãos não têm entendimento do que é ser religioso, do que é obedecer uma placa da igreja. Não é isso, irmão. Vai subir aqueles que, com sinceridade, professar para viver a vida eterna. Pode ser de qualquer denominação, mas quem faz essas coisas se complicar é o diabo. Mas só que no milênio, preste bem atenção, só que no milênio essa maldição não vai estar lá. A maldição está
no nosso tempo hoje. Mas naquele tempo do milênio não vai ter maldição. Por quê, irmão? Porque o capítulo diz que o anjo desceu com a chave do abismo e nas suas mãos uma corrente, e ele ali colocou em prisão a antiga serpente chamada de diabo, Satanás. Então vai ter consciência que do pecado mas não vai ter a tentação que tem hoje. Sabe por que ele vai ter consciência? Porque precisa aqueles que nasceram no milênio também professar. Porque todos necessitam de confessar a Cristo. Todos precisam de conhecer com o coração, vir lá de dentro do coração, o professar. Como Paulo disse em Romanos, eu acho que capítulo 10, versículo 8 e 9. Perto de ti está a palavra que pregamos. Com o teu coração tu crê, com a tua boca tu faz a confissão para a vida eterna, ou seja, para a salvação. Então é necessário. Hoje nós estamos pregando o Evangelho, mas nós falamos do testemunho de Jesus, quem era Jesus, mas no milênio o próprio Jesus está lá. E não vai precisar de ter igreja pregando, não vai precisar de ter alguém chamando para aceitar a Jesus, porque eles vão ver o próprio Cristo, eles que se decidam. Mas também hoje as pessoas que se decidam, que quer ou não, precisa do lar, precisa só você ouvir que Jesus é o Salvador e tu toma posse da salvação. Por isso que eu falei para os irmãos, eu não vejo essa forma de nós arrumar estratégia para as pessoas virem para a igreja. Não. A salvação ela vai diante de todas as nações, todo ser. Hoje é que o pecado afronta, o pecado ele quer conquistar, e as pessoas com medo, as pessoas sem ter entendimento, muitas vezes não tem muito interesse, não tem muita vontade, aí são cabeçados, levados sobre o cabresto, puxando, e muitas vezes não aceita Jesus. Qual é o cabresto? Qual é a forma de levar? A ver a doença, a necessidade, as enfermidades, a escassez, as perturbações, a depressão. São cabrestos que levam o homem para chegar um momento de ouvir a palavra. Mas aquela pessoa, não é porque ele está carente que ele vai aceitar, que ele vai entrar no reino do céu. É só para ele, naquele dia, não ser tomado por inocente. Mas se ele aceitar, professar, ele vai ser uma alma glorificada para o milênio, uma vida salva para o milênio. Ele entra na bem-aventurança, que é o participante da primeira ressurreição, porque todo salvo vai ser ressuscitado primeiro, e os últimos a ser ressuscitados é os perdidos, o ímpio, que vai ser ressuscitado para entrar no fogo que arde com fogo e enxofre ali, que é a segunda morte. A capital para os cristãos é a Jerusalém. Israel será a cabeça das nações no milênio. Israel será a cabeça, ou seja, lá o país é onde Jesus vai estar, naquela terra santa. Lá não vai ter mais demônios,
A Bíblia fala, se você ler o capítulo 20, verso 1 diz: então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em suas mãos. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, onde o fechou após um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completasse. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Está vendo? A Bíblia é relata, a Bíblia diz, no tempo de Jesus, não é nesse tempo agora não. Vai ter evangelismo, vai, o próprio Jesus está lá, manifesta, todos estão vendo, mas é porque é cumprimento da palavra. As pessoas que nasceram no milênio vão ter que professar. Agora não, nós não estamos vendo Jesus, mas nós temos o testemunho dele, que nasceu ali em Jerusalém. Nós temos a Bíblia relatando os milagres, nós temos ali o sacrifício que está na Bíblia, para nós entender que é necessário, porque o sacrifício de Jesus é para nós se lembrar, e se lembrar é a ceia, que as pessoas não entendem, fica aí sem entender na igreja, qualquer porradinha, qualquer empurrão, não vou mais para a igreja, porque ela não entende, não sabe o que é a salvação, sabe o que é a religião. E o pastor, muitas vezes, não tem sabedoria e engana. Lá não vai ter passamento de mão na cabeça, não. O pastor é Jesus, é luz, e vou dizer uma coisa: aquele que professar o corpo dele, ele vai ser uma alma glorificada. E aquele que não professar, ele vai passar para a segunda morte, que é a condenação. E tem que saber agora. Por quê? Porque o Evangelho agora que Jesus já veio a primeira vez é para nós entender. E esse outro milênio é quando ele voltar. Já não existimos mais. Já é para nós estar com o nosso corpo glorificado, com a nossa salvação segura. São aqueles que vão estar lá no milênio. E outro, irmão, o bom é que, como a Bíblia diz, que o Espírito, na ressurreição, ele vai ter um encontro com o corpo, quer dizer que os nossos antepassados, nossos familiares, esposa, ou vice-versa, filhos, eles vão receber de volta o direito de entrar no corpo, e ficaremos na Jerusalém, naquela cidade, mas glorificado, não com desejo carnal, mas espiritual. Mas veremos aos outros. Por isso que a felicidade é de um filho, é de um pai, ou seja, um membro. A gente fica feliz quando eles partem em Cristo. Já temos certeza que ele, professor, vai entrar no reino do céu, e aquele que fica na vigilança, para também partir da mesma forma na santidade. Hoje nós estamos preocupados, como nós vemos nos evangelhos de hoje, o tempo morto, tempo que as pessoas não valorizam a palavra, o evangelho, as igrejas secas. Por quê? Porque precisa as pessoas fazer muitas coisas da igreja para chamar o povo, onde o evangelho é prego na rua, nos canais, televisão, nos rádios, todo canto, nos folhetos, está sendo prego o evangelho. Não precisa mais encabrestar as pessoas, é necessário as pessoas cair na realidade e saber que vai ter o dia do juízo, saber que vai ter a sua oportunidade de escolha agora. As pessoas se embriagam, as pessoas
isolado, as pessoas estão aí sendo levadas pelo diabo, porque o diabo está solto, comandando o pecado na vida do povo, destruindo as famílias, destruindo os lares, fechando as igrejas, porque as igrejas fechando, porque o povo não quer ir. Muitas vezes o líder não está interessado em ensinar, o líder está ali por causa do dinheiro, muitas vezes ele está porque a posição dele leva ele a ficar ali, mas vamos ver que Jesus, ele foi para a cruz e não teve nada oferecido senão a morte. Os apóstolos também do mesmo jeito. Os salvos têm que ter as mesmas características. Aleluia. Israel será a cabeça das nações no milênio. Jeremias 37, alternando do 7 ao 9. Zacarias 8, alternando do 20 ao 23. Os apóstolos serão juízes sobre as 12 tribos de Israel. Está escrito aonde? Mateus 19, 28. Olha aí. Não tem mais nenhum apóstolo que possa ser líder para estar no milênio. Hoje tem para se salvar, mas é só 12 tribos. Não pode ter 13 tribos. É 12 tribos, é 12 líderes, é 12 cabeças. E esses 12 estavam com Jesus. Quando Judas se desviou, no tal Matias, o Espírito Santo levantou em oração ali. E Matias entrou. Olha só a meninice hoje. As pessoas criando, porque tem aí criação. Eu sou apóstolo. Não existe mais. Ele tem de ser ovelha. Ou ser chamado para ensinar. Ensina, usa o teu dom com sabedoria, mas não coloca uma praga na tua testa não, de idolatria. Eu digo essas mensagens através do Espírito Santo, porque idolatria é pecado, mentir é pecado, inventar é coisa do homem, é pecado. Criar muitas vezes essa forma de idolatria humana é pecado, porque só vai se cumprir o que Deus botou, que Deus profetizou, nem mais nem menos. Pode chover, pode fazer sol, mas ninguém morre se antes não se cumprir o que Deus colocar na vida dele. As pessoas têm que deixar de ser de meninice no meio do Evangelho de Cristo, porque é sério, Jesus é fogo consumidor. Ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Cada um se arrepende dos seus pecados, confessa e deixa, e alcançará misericórdia. Falo pelo Espírito, falo pela palavra, falo dentro das Escrituras. Se alguém gostar, goste. Se alguém não gostar, não goste. Mas é um direito adquirido pela própria pessoa, de gostar ou não, de querer ou não, de aceitar ou não. Quem vai encabeçando é o diabo. Mas o anjo, com o poder glorioso do céu, passou sobre ele a corrente e colocou ele no abismo, para que no milênio ele não entrasse lá para tentar. Pode examinar na Bíblia. Os santos, que são esses qual dão a sua vida pelo o Evangelho, a salvação. Olha só o que eu vou dizer aqui pela palavra. Os santos glorificados reinarão sobre as cidades. O que isso quer dizer? Os salvos, eles vão estar com Cristo
Cristo na cidade santa. É um privilégio para quem suporta e quem tem paciência e quem vence todas as astúcias do diabo. Seja fiel, o homem seja fiel à sua esposa, a esposa seja fiel ao seu esposo, se querem se encontrarem diante de Cristo. Os filhos sejam fiéis aos pais, são leis. Efésios 6, capítulo 1, versículo 1. Aquele que honra pai e mãe, seu dia na terra serão acrescentados. E são eles que passam a viver a vida, porque no milênio as pessoas vão viver até 900 anos. Porque quem não tem pecado vive muito, viu? Adão, povo do Antigo Testamento, vivia muitos anos, que é a oportunidade para eles viver, vendo o testemunho de Cristo, vendo a palavra de Deus. Agora não, o limite agora é 100 anos, 80, o resto é canseira, não dá tempo nem chegar lá. 80 anos que passar disso, robustamente, o homem vai ter saúde de viver até 90, 100, porque o pecado se alastrou tanto no mundo inteiro como dentro das igrejas. É uma frieza. Está fria, porque Jesus disse: pela iniquidade se multiplicar, o amor de muitos enfriarão. Mas além de ter muito frio dentro da igreja, tem morto. Morto é os falsos, que é o ditado da boca de Deus. Por isso tem que ter cuidado. As pessoas pensam que a gente é acusando, não, é nós revelando a verdade. As pessoas têm que examinar a ele próprio, ser o policial da própria vida. Quem eu sou? O que eu sou? Tem de fazer policiamento na vida própria. O que eu estou fazendo na igreja? A igreja é uma simples casa de oração, onde os salvos gostam de estar, os irmãos se reúnem para falar de Cristo. Mas vamos ter cuidado, porque vai se perder milhares de pessoas em várias igrejas. Mas o salvo, Deus cuida, guarda e protege. E quando o homem tem a sua convicção, ele não se dá com mentira, ele não se dá com treva, ele não se dá com erros, ele não se dá com a carnalidade, ele não atura viver muito tempo no meio dos mentirosos, porque ele tem a salvação e o Espírito Santo está nele e o Espírito Santo revela. Os glorificados reinarão sobre as nações. Onde é que está escrito isso, irmão? Você vai ver em Lucas 19, do versículo 15 alternando até o 19. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 12. Apocalipse, capítulo 5, verso 10. A justiça será absoluta. Aí você vai ver aonde? Isaías 11, verso 5. O conhecimento do Senhor será o normal do dia a dia. Você está entendendo? O conhecimento do Senhor será o normal do dia a dia. Aí já está revelado. Isso aí que eu quero dizer é no milênio. Dia a dia, todo dia, de manhã, de noite, de dia, você vai ver Jesus. Isaías 11, 9. Jeremias 31, 34. Abacuque 3, 14. Essas reverências levam
comecei a ver que o profeta está sendo revelado, que no milênio, junto ali com Cristo, aquele povo estava tendo a revelação dia após dia, hora após hora lá, porque Cristo é o rei milenar, ele que está reinando, ele que está lá. Como nós tivéssemos aqui o nosso presidente. Só que a diferença é que a gente vive num mundo de maldição, e o interesse e o medo, e as pessoas não têm essa comunhão como lá. Vamos ver hoje como se lê no jornal, como fala de governo, etc. Aí nós vamos dizer aqui, ó, no milênio se convencerá sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo. No milenar se convencerá sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo. Não se ensinará cada um ao outro. Não vai ter pregação como igreja, não vai ter ensinamento, porque você está vendo ali o próprio. Não será preciso, porque todos irão saber e ter conhecimento do Senhor. Todos que estão ali no tempo milenar, ou seja, aqueles que vão nascer naquele templo que o próprio governo é Cristo, o rei é Cristo, e lá não vai ter maldição que nem tem hoje, demônio que nem tem hoje, não vai ter essas trevas que nem tem hoje, mas vai ter ali exatamente o conhecimento do pecado do homem, que nem Adão, depois que pecou, tinha um conhecimento que pecou, mas precisava ele professar a Cristo, precisava ele aceitar novamente e voltar. Só que naquele tempo as pessoas vão ver o próprio Cristo e não precisa ter igreja, ter culto, ter essas coisas. Eles vão ver dia a dia, eles vão ter de tomar a sua forma de fé e usar a sua fé e ver os salvos glorificados reinando com Cristo, passando até por dentro das paredes e não são empatados. Ele diz: quem são esses? Queria ser que nem ele. Aí os pais vão dizer: eles são glorificados. Para que você também faça o que eles estão fazendo, é necessário que você coloque no coração Cristo, professa Cristo, e vai nascer dentro de você uma nova criatura, criada pelo Espírito Santo. Aí você vai ser levado eternamente, porque lá, aleluia, não tem morte, as pessoas vão ser arrebatadas, levadas, transformadas imediato, e aqui nós morremos e somos ressuscitados. Eles não vão morrer e nem vão precisar ser ressuscitados, eles precisam confessar e entrarão, passar ao corpo glorificado. Você está entendendo? Hoje precisa a gente adular. Lá os pais vão dizer: se você aceitar ao próprio rei que está aí, Jesus, confessar de coração, sem mentira, você vai ser transformado e ter um corpo glorificado. É revelação. É o que estou passando aqui, é o que muitos não passam. Glória a Deus. Mas é muito bom. O tempo está se indo, mais domingo, se Deus quiser e se Deus permitir, não mudar a mensagem, eu trarei novamente a continuação aqui dessa mensagem. Eu vou parar aqui sobre essa palavra: as maldições serão retiradas. E domingo, se Deus permitir, eu vou continuar levando esse texto, e nós vamos falar de as doenças, enfermidades serão removidas. Nós vamos falar, a vida será prolongada, seja, não vai ter pessoas morrendo assim, a vida vai ser prolongada, 900 anos, vão viver. Vou falar que não vai ter enfermidade,
Vou falar que não vai ter maldição, porque a palavra de Deus, para se entender, precisa se estudar, precisa ver as catalogias da palavra de Deus, porque muito homem estudar e passa para hoje não entender a nossa vida espiritual, como é que ela pode ser comportada, quais são as características do salvo, do cristão. Então eu quero terminar nesta noite, porque eu gosto sempre de cumprir com o horário. Hoje é quinta. Esse culto eu boto o tema dele como é de quinta-feira, culto de ensinamento. Deus tem ensinado e eu estou ensinando. Pode ter certeza que você tem referência e confirmação sobre a palavra de Deus na Bíblia, porque aqui é Bíblia aberta, lida e explicada, para a glória do nome do Senhor, para nós aprender o que é revelação. E essa é uma das revelações que João teve, e que é um despertamento do desejo do salvo, de viver num lugar que não tem maldição, não tem morte, mas a vida ela é normal, porque lá tem um rei que esteve conosco aqui, e ele foi glorificado, que ele disse: Pai, glorifica teu filho. E o pai respondeu: já o glorificarei. Já tinha glorificado, e nós estamos sendo caminhados para a glorificação, na santidade. Sem as tais não entra no reino de Deus. E eu vou trazer mais, que é para você entender esse versículo. Ele está falando dos cristãos, dos ressuscitados, dos que aceitam, dos que vivem sem negar a Cristo, dos que são criados pelo Espírito Santo, que são exatamente guardados, mas nesse milênio vão ser ressuscitados e viver 1000 anos com Cristo. E nós sabemos que estamos no século XXI, passou 2025 anos já. Para nós é muito, para Deus 2000 anos é como se fosse 2 dias. Então, ore a Deus, peça a Ele que coloque no seu coração a perseverança, o prazer, a alegria da salvação. Vamos orar. Eu creio que você está sendo bem-aventurado, porque está recebendo essas instruções. Soberano Deus e eterno Pai, o Senhor ama dar àqueles que pedem. O Senhor ama colocar no coração a alegria do Espírito Santo. O Senhor ama, porque enviou teu Filho para fazer essa palavra se cumprir. E nós estamos diante das revelações de Jesus Cristo, dada ao teu servo piedade fiel. E nessa noite estamos lendo, porque nós somos esses do tempo presente, diante da tua palavra. Essa é a nossa oportunidade, esse é o nosso tempo de nós tomar a nossa atitude, as nossas decisões, e seres fiéis, e ser cristão verdadeiro, para que no dia da ressurreição seja um arrebatamento, seja arrebatado e levado para entrar nesse reino milenar, que o nosso Rei dos Reis está, aleluia, nos preparando, no nome dele, que é Jesus de Nazaré. Pai, nessa noite eu agradeço por esse momento, por essa oportunidade. Estou francamente agradecido, grato, porque tu me alimenta tão maravilhosamente com a palavra que tem poder de fazer todos os milagres na nossa vida. E o maior dele é nos converter de todos os nossos pecados e ter uma criatividade do Espírito Santo dentro do nosso coração. Que nessa noite a glória, a honra suba como um cheiro suave
para ti, ó Deus. E que os irmãos, as irmãs, que os amigos que estão acompanhando, que estão tendo o privilégio de ouvir a tua palavra, que eles agora estão sendo anunciados a palavra da vida, que eles tenham no coração a paz, a prosperidade, a perseverança, a alegria da salvação, que é a sua convicção, criada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça na nossa vida todos os dias, em nome de Jesus. E que domingo, Senhor, esteja novamente aqui, até, aleluia, enquanto o Senhor não me guardar. E dê esse privilégio de ensinar aos meus irmãos da minha nação, em nome de Jesus, este Evangelho da paz. Amém? E que todos sejam abençoados em nome de Jesus. E domingo, se Deus quiser, nós estaremos aqui. Vou orar e dar continuidade aqui, porque é muito maravilhoso quando a gente entra nesse mistério do reino milenar, tá, irmão? É alegria, como eu disse para você. Amém.